Essa linguagem é exatamente a mesma de Cristo, que Cristo fala lá no já citado capítulo 8 de João. Então, pode agora, se está com a sua Bíblia aí, dar uma olhadinha em João capítulo 8, versículo 32. É o início daquela conversa que vai terminar com a expressão de Cristo: vocês são filhos do diabo, o diabo é o pai de vocês. Mas antes disso, ele falou o seguinte para os religiosos lá, para os fariseus. No verso 32 ele disse: olha, vocês precisam conhecer a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Você está preso, você está aprisionado, mas a verdade pode te libertar. Os religiosos não gostaram disso, porque religioso normalmente acha que já sabe tudo, que já tem tudo, que não precisa de nada. Então, detesta que alguém fale para ele: olha, não é bem assim, vai devagar, você ainda precisa aprender mais coisas. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Bom, aqui tem umas mentiras, né? Por isso que Cristo vai dizer depois: olha, vocês são mentirosos, vocês falam igual o pai da mentira. Eles disseram: jamais fomos escravos de alguém. Quer dizer, como não? Eles eram escravos naquele exato momento, eram dominados por Roma, eram escravos de Roma. Antes disso foram escravos dos egípcios, foram escravos dos seleucidas da Síria, foram escravos do Império Medo-Pérsia, foram escravos do Império Babilônico, do Império Assírio. Ou seja, só tinham sido escravos. Muito tempo, escravos. E nunca fomos escravos de ninguém. Por que tu dizes nós temos que ser livres? Então Jesus não quis entrar naquela discussão histórica, né, de ser escravo ou não, mas ele foi ao ponto-chave, que é a questão de pecado. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Percebe? Quem comete pecado, peca por opção? Quem comete pecado, peca por escolha? Quem comete pecado é escravo. É escravo do pecado. Agora me responda, como é que alguém pode ser escravo do pecado e ter livre-arbítrio? Como é que se pode ter as duas coisas? Eu sou escravo do pecado, mas tenho livre-arbítrio. Então, eu não sou escravo do pecado, eu posso decidir ir embora que eu quiser. Então, eu posso abandonar o que eu quiser. É possível. Se você é escravo, você não manda em você mesmo. Você tem outro chefe, você tem outro patrão. E quem decide libertar ou não, não é você. Você é um escravo. É se o seu patrão quiser te libertar. Agora, Satanás quer te libertar? O pecado quer te libertar? Não. A menos que um mais forte, um mais poderoso faça isso. Se o Filho vos libertar, Jesus então diz para eles, vocês serão livres. Então, existe livre-arbítrio para quem é escravo do pecado, para quem está morto nos seus delitos e pecados. Porém, pode ser liberto por um poder maior. Ele vos deu vida. Por um poder maior, ele vos libertou do império das trevas. Ainda em João, mas agora no capítulo 6, lá no versículo 44, Jesus deu mais uma declaração contundente nesse sentido, mostrando que não há condições no homem de tomar a decisão de ir até Jesus, de se converter, de mudar de vida, que seria então a ideia de livre-arbítrio. Em João 6,64, e o capítulo todo de João 6 é muito interessante porque são vários embates entre Jesus e os religiosos. Jesus, ele multiplicou os pães, os peixes, ele andou sobre o mar, ou seja, muitas pessoas começaram a crer nele. Então, os fariseus entraram em cena para tentar abafar isso e para tentar, de alguma maneira, descaracterizar o ministério de Jesus. Ao fazer isso, eles conseguiram desanimar vários discípulos por ali em volta de Cristo. E aí, então, Jesus diz o seguinte: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ele está reagindo a uma situação daquele momento lá em João 6, em que discípulos estavam abandonando a fé. Então ele fala, na verdade, vocês nunca vieram a mim.
E ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A isso a teologia reformada chama, né, de graça irresistível. Se a graça irresistível não trouxer o pecador aos pés de Cristo, sozinho é que ele não vai. Por si mesmo é que ele não vai. Não adianta fazer apelo, não adianta fazer o que quiser, ele não vai. É a graça irresistível que precisa trazer o pecador. Se o Pai que me enviou não o trouxer, ninguém vem até mim. As discussões continuaram no capítulo 6 de João, até que chegou no ápice, né? Isso está lá a partir do versículo 64, quando o próprio Cristo se vira para os seus discípulos e diz: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Judas. Falaremos dele mais tarde. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém poderá vir a mim. Olha, eu sei que há descrentes aqui, eu sei quem vai ser o traidor, e por causa disso estou falando, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Qual é a reação daqueles discípulos? Eles comprovam as palavras de Cristo, verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Comprovaram o que ele acabou de dizer. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Muito bem, portanto, o ser humano, após o pecado de Adão, ele não tem mais livre-arbítrio.